Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, nosso terceiro encontro, nossa terceira fala sobre alguns aspectos, né, importantes, fundamentais, não só para a nossa vida pessoal, mas também para a vida corporativa, né, para a vida das empresas. São determinados comportamentos, né, que se deve cultuar, cultivar ou desenvolver, né, ficar atento a eles, para que nós tenhamos êxito, não só na nossa vida pessoal, mas também nas empresas, como empresário, como líder, né? E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a coragem, né? O que é a coragem? Esse é um tema debatido historicamente, porque sem ele a humanidade não prosperaria, né? A coragem é uma atitude interna, né, é uma iniciativa contra o status quo, contra a letargia, contra o sentido de continuidade das coisas como elas se apresentam, e não dar voz, não dar razão a um estímulo criativo, né, ou um estímulo diante de uma necessidade, um estímulo suficiente como resposta para uma necessidade imposta pelo meio, pelo ambiente ou por uma insatisfação interna, um desejo de progresso. A coragem não significa ausência do medo, muito pelo contrário, né? Em todas as situações, como humanos que somos, é impossível você apartar o medo das ações humanas. O medo faz parte, né? Ele é inerente ao instinto de sobrevivência, né, do ser humano. Mas a coragem mesmo com o medo, é você avançar, é você tomar a iniciativa, ir, né, atrás daquilo que você almeja, saindo desse status quo, rompendo essa zona de conforto. Isso é fundamental, né? Às vezes você vive uma situação, uma circunstância que ela te oprime, ela não te traz um agrado, né? E você, se você se conservar da mesma forma, a tendência é que esse estado de espírito, que esse estado de coisas perdurem. Às vezes você faz um projeto de vida, você tem alguns insights, né, e que são necessários uma postura, o rompimento daquela situação de antes, né, daquele conformismo. Então, justamente a coragem, ela é esse impulso, é o romper dessa inércia diante de decisões e que justamente vão te aproximar do seu propósito, né? Um dos grandes exemplos de coragem que nós podemos pensar dos textos bíblicos foi a atitude de Davi. Davi viveu aproximadamente no ano 1000, né, antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo. Ele foi um rei, mas antes disso, a aprovação, né, dos seus atributos foi justamente a coragem, né, que evidenciou diante do seu povo, diante de uma ameaça representada, né, por um exército e Golias, né, como o grande vetor dessa ameaça. Davi partiu dele a sua iniciativa, né, de enfrentar Golias, né, que era um agressor que tendia a manter o seu povo cativo, né? Ele representava essa força opressora. Então, Davi se apresentou diante, né, do seu rei e disse: Olha, eu venço Golias, eu vou vencer Golias, eu acredito, né, nessa possibilidade. Apesar de todos rirem, ninguém confiava, ele acreditou em si, teve a fé, temente a Deus, e ele, através desse empoderamento, né, advindo dessa comunhão com Deus, ele se prostrou diante do inimigo, diante de Golias, muito mais forte, muito mais alto, muito mais potente. E contrariando toda uma tendência, todos os prognósticos, ele se sagrou vencedor. Ele teve medo, obviamente, mas a coragem foi uma característica que ele manteve, né? Ele teve ao seu lado, né? E fez com que ele triunfasse sobre o gigante Golias. A partir daí, ele se consagrou como rei, né? E foi, inclusive, o pai de Salomão, né? O expoente maior de inteligência e de sabedoria que todos nós
conhecemos aí, dos belíssimos textos bíblicos, que ficou como um grande legado. Então, a coragem, dentro do mundo corporativo, ela também é fundamental. O bom líder tem que saber reconhecer as ameaças do mercado, o momento em que o mercado sinaliza para uma necessidade de mudança, para uma reinvenção. A empresa precisa estar atenta a todo momento que a reinvenção é uma necessidade, ela assombra, né, permanentemente o ambiente corporativo. Há que se ter a coragem para que, através, né, do mapeamento dessa realidade, das variáveis macroeconômicas, das tendências de mercado, se empreenda as mudanças necessárias. Ok? Muito obrigado a vocês novamente, né? E esse tema é de fundamental importância e vale muito, né, para que nós nos atemos a ele e conservemos a coragem como uma característica fundamental, né, que deve ser cultuada. Muito obrigado.